Fala galera do futebol goiano, grande abraço para todos vocês, especialmente para você esmeraldino. Nós vamos a partir de agora fazer uma perspectiva para o jogo deste domingo, jogo difícil do Goiás contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, jogo que encerra a participação do Goiás no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. E o Goiás tentando pontuar, né? O Goiás que é o time de menor pontuação depois da parada para a Copa América, equipe com a pior campanha. E o Goiás ocupa a sua pior posição desde o início da competição. Entrará em campo hoje na 15ª colocação, apenas duas acima da zona do rebaixamento. Vamos, antes de entrar especificamente no jogo de hoje, mostrar para vocês um pouquinho da história deste confronto Goiás e Grêmio. 53 jogos, 20 vitórias do Grêmio, 14 vitórias do Goiás, 68 gols tricolores, 61 gols alviverdes. As duas equipes empataram 19 vezes. Agora vamos conferir aqui como é o retrospecto lá em Porto Alegre, onde as duas equipes se enfrentam neste domingo. 26 partidas em Porto Alegre, 13 vitórias do Grêmio, o Grêmio venceu a metade delas lá, né? 7 vitórias do Goiás, 6 empates em Porto Alegre. O Goiás não vence o Grêmio em Porto Alegre há 9 anos. A última vitória 2-0 pela Copa Sul-Americana de 2010. Inclusive aquele Grêmio era dirigido também pelo técnico Renato Gaúcho. O jogo vai acontecer aí na Arena do Grêmio. E na Arena do Grêmio o Goiás vai tentar vencer o Grêmio pela primeira vez. Foram 4 jogos lá, com um empate e 3 vitórias do Grêmio. Portanto, o Goiás nunca venceu na Arena do Grêmio. As duas equipes se enfrentaram pela primeira vez em 1970, torneio Domingos Garcia Filho, aqui em Goiânia, e o Grêmio venceu o Goiás por 6-3. O último encontro foi na Copa do Brasil do ano passado. Em maio do ano passado, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Goiás por 3-1 no jogo de volta da Copa do Brasil. O Goiás não vence o Grêmio desde 2013. Já são aí 6 anos. Nesse período foram 7 jogos, com 4 vitórias do Grêmio e 3 empates. Então o Goiás vai amargando, né? Aí uma sequência longa sem vencer o Grêmio. O Goiás que já chegou a ficar 10 anos sem perder para o Grêmio, entre 1996 e 2006. Agora, nos últimos anos, o Goiás caiu muito aí no retrospecto contra a equipe gremista. Vamos lembrar de um jogo aqui entre Goiás e Grêmio, equipes que já fizeram até semifinal de Campeonato Brasileiro em 1996. Mas lembrar de um jogo que ficou marcado, que foi uma grande goleada, né? Goiás 6-0 sobre o Grêmio, despedida do Paulo Nunes, que o Grêmio havia vendido para o Benfica. Então, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 1997, o Goiás aplicou 6-0 no Grêmio no Serra Dourada. O time alviverde era comandado pelo Mauro Fernandes. Naquele dia, o Goiás jogou com o Kleber, Túlio, o mesmo diretor de futebol, né, que é diretor de futebol do Goiás hoje, Silvio Criciúma, Wilson e Marquinhos, Guará, Reidner, Marcelo, depois Araújo e Betinho, depois Leonardo Goiano, Alex Dias, depois o Dil e o Aloísio. Os gols alviverdes, 2 do Aloísio, 2 do Betinho, 1 do Alex e 1 do Marquinho. Goiás 6-0 no Grêmio naquele dia 9 de julho de 1997. Evidentemente que é muito difícil o Goiás repetir, mas se o Goiás voltar a vencer o Grêmio, será algo muito importante para o time alviverde neste momento. Agora vamos para o jogo de hoje. O Goiás só tem uma vitória depois da Copa América, justamente contra o rival do Grêmio, o Internacional. E isso fez com que o time goiano, que parou para a Copa América na 6ª colocação, agora esteja na 15ª. Ou o Goiás volta a pontuar de maneira mais forte, ou dentro de 4, 5 rodadas estará dentro da zona do rebaixamento. Isso vai ser inevitável. O técnico Ney Franco também ainda patina sobre o comando alviverde. O Goiás
desempregou, né, demitiu o Claudinei Oliveira pelas duas goleadas contra Flamengo e Santos e trouxe o Ney Franco, mas o Ney Franco até agora não consegue repetir, pelo menos não em termos de números, o mesmo desempenho que a equipe tinha com o Claudinei Oliveira. Para o jogo de hoje, o Ney Franco estuda, ainda existe uma dúvida, mas ele deve manter um time com uma formação parecida com aquela que ele tentou utilizar contra o Vasco, né? Aliás, contra o Internacional. Só que ele teve o Léo Senna expulso com 12 minutos e aí tudo aquilo complicou. Mas é uma equipe com dois jogadores de referência, Kaique e Rafael Moura, no setor de ataque. Ele também vai utilizar pela primeira vez, desde que assumiu o Goiás, uma equipe com 3 volantes. Esses volantes são o Gilberto Júnior, titular, né, desde o jogo passado, Léo Senna e Iago Felipe. Um trio ali, e esse trio é altamente aceitável. Por quê? Porque nenhum dos meias que o Goiás tem no elenco tem conseguido corresponder no Campeonato Brasileiro. Nem Marlone, nem Giovanni Augusto, nem Renatinho. Então ele projeta, né, lógico que essa equipe aqui ainda é um esboço. O Goiás não está definido, só deve ter o time publicado ali uma hora antes do jogo, mas pelo esboço, o Goiás ficaria com 3 volantes, um deles com certeza faria recomposição pelo lado, né, e provavelmente seja o Iago Felipe, e aí o Michael faz a recomposição pelo outro lado, com o Kaique e o Rafael Moura mais avançado. Ainda existe também a possibilidade do Barça entrar no lugar do Rafael Moura, e aí o Kaique jogaria centralizado com o Barça pelo lado. O Goiás manteria a sua mesma estrutura, né, a estrutura mais utilizada do 4-2-3-1, porém com 3 volantes e não 2 volantes e um meia, como vem sendo usado até o momento. O Goiás terá novidades também no gol na lateral direita. Marcelo Rangel substitui Tadeu que vai ser poupado, né, devido àquele lance dele contra o Palmeiras, e o Daniel Guedes, recuperado de contusão, ele que já jogou pela Copa Verde no meio de semana, vai ser titular na lateral direita, e para mim o Goiás ganha com este retorno do Daniel Guedes. O Marcelo Rangel, um fato curioso, o jogo de hoje será o primeiro dele pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um provável Goiás para hoje: Marcelo Rangel, Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes, Gilberto Júnior, Léo Senna, Iago Felipe, Michael, Rafael Moura e Kaique. Qual deve ser a postura desse Goiás? Imagino um Goiás bastante retraído, jogando ali no 4-4-2 e tentando explorar essas descidas do Michael. Algo que eu acho que tanto o Claudinei lá atrás como o Ney Franco aqui poderiam fazer e nenhum dos dois fizeram, era de que quando jogasse nesse 4-4-2, que o Michael fosse um dos dois. Né? Por quê? Porque a equipe montaria aquela estrutura das duas linhas de 4 e quando conseguisse roubar a bola, você tinha o Michael para colocar a bola nele. Mas o Michael sempre faz parte desta segunda linha de 4. Ele é que acompanha um dos laterais. Então quando o Goiás rouba a bola, quase sempre o Goiás tem 2 jogadores lentos na frente. Quase sempre foi um meia e um atacante, o Kaique, Marlone e Kaique, Giovanni Augusto e Kaique, Renatinho e Kaique. E aí o Michael está aqui atrás, ainda recompondo essas linhas defensivas. Eu acho que seria interessante você ter o Michael já na frente, para quando você roubar a bola, ele está mais próximo do gol. Você já tocar a bola nele para ele fazer o mano a mano contra o lateral ou contra o zagueiro que estiver marcando. Mas os treinadores quase sempre optam para que ele desempenhe essa função de jogar pelo lado o tempo todo. E aí ele tem a missão de acompanhar o lateral, o adversário, esteja ele pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Beleza, o Goiás pode ganhar do Grêmio? Pode. É um jogo muito difícil, o favoritismo é do Grêmio e por uma razão óbvia, o time do Grêmio é melhor do que o do Goiás. O Grêmio faz um campeonato de recuperação, começou muito mal, né, os 5 primeiros jogos sem vitória, mas das últimas 11 partidas o Grêmio só perdeu uma, que foi para o Fluminense no Maracanã. Então é uma equipe que tem um poderio ofensivo, tem um poderio técnico muito grande, mesmo com desfalques sérios para o jogo de hoje.
O Grêmio não tem a dupla de zaga, né? Sua dupla de zaga consagrada, Kahneman e Jeromel. Não tem o Mike, que é um Maicon, que é um homem que dá vida ao meio campo do Grêmio, né? Joga sem a bola, joga com a bola, mas o Grêmio ainda assim ainda tem o Everton, né? Que é um jogador que dispensa comentários, jogador capaz de desequilibrar qualquer partida. Tem o Jean-Pierre, um meia que eu gosto muito também nessa equipe tricolor. Lá na frente tem o Diego Tardelli, outro atacante perigosíssimo, o Alisson jogando pelo lado, um jogador também muito forte ali nas jogadas individuais. Então o Grêmio mantém um time muito bom. O meio campo, eu penso que onde o Goiás poderia explorar alguma coisa no Grêmio, onde o Grêmio é menos forte, vamos dizer assim, é do meio para trás, né? Com esses desfalques, o Grêmio tem uma zaga ali que aceita a pressão, né? Paulo Miranda e David Braz, dois jogadores que o Goiás pode, o Kaique e o Michael, especialmente esses dois, talvez o Rafael Moura sendo titular, podem levar vantagem neles em alguns momentos. Tem dois laterais razoáveis apenas, Rafael Galhardo pelo lado direito, Bruno Cortez pelo lado esquerdo. Tem o Michel, volante, que jogou aqui no Atlético, né? No Atlético foi muito bem, no Grêmio nunca se firmou. Já o Matheus Henrique eu gosto bastante, é um jogador de muita capacidade. Mas o Grêmio não tem, isso é fato, a sua força máxima, especialmente, como eu disse, aí do meio para trás. E isso não torna o Goiás favorito, mas torna o Grêmio menos favorito, né? O Grêmio tem desfalques sérios para este jogo de hoje. O que é que o Goiás precisa para vencer o Grêmio? Organização tática, personalidade para jogar lá na arena do Grêmio. Precisa de um grau de concentração muito grande, porque o jogo tem 90 minutos e você precisa estar concentrado pelo maior tempo possível. E lá na frente uma eficiência muito grande. Quase sempre um jogo desse, mesmo contra uma equipe muito difícil, você consegue ter 2, 3 oportunidades. E quando tiver, o Goiás precisa conseguir fazer pelo menos uma ou duas delas para conseguir sair com um bom resultado lá da arena do Grêmio. Vou trabalhar nesse jogo pela Rádio Bandeirantes. Espero e conto com a sua audiência, a M820 aqui, Rádio Bandeirantes. E vamos torcer para que o Goiás consiga um bom resultado, até para se distanciar ali da zona do rebaixamento, que está ficando cada vez mais próxima, né? E o Goiás vai entrando em uma situação perigosa devido a essa pontuação muito fraca depois da Copa América, apenas 6 pontos em 30 possíveis. Beleza, gente? Um grande abraço para todos vocês, boa sorte ao Verdão e aquele alô para a galera do esmeraldino.com, site parceiro aqui do nosso canal. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.